Estás meio confuso em como utilizar IA no dia a dia, tens um pequeno negócio, uma pequena empresa, mas não sabes que ferramentas usar, o que fazer. Nesta conversa com o Luís Noronha, nós falamos muito sobre como implementar IA para pequenas empresas. O Luís tem muita experiência em projetos de IA em grandes empresas e como implementar, como investir, que ferramentas usar, mas ele consegue passar este conhecimento e esta experiência para o dia a dia de uma pequena empresa ou mesmo de uma pessoa que queira começar a utilizar estas ferramentas e a fazer coisas. Então, esta conversa é muito interessante porque fala muito sobre coisas práticas que tu podes fazer para mudar o teu dia a dia. E sem um investimento de milhões, como é que tu podes chegar a resultados tão bons como as grandes empresas? Eu acho que é sobretudo isto. Espero que seja bom. Se quiseres, subscreve à newsletter que eu envio todas as semanas com todo o conhecimento e tudo o que se está a passar no mercado de inteligência artificial e tu ficas com esse conhecimento do que é que importa no teu dia-a-dia em 5 minutos, ok? Poupa-te muito tempo de notícias que são só ruído, ok? Então, subscreve na descrição e bora lá para o vídeo. Desde já, obrigado ao Luís. Já lhe disse isto, mas obrigado por ele ter aceito o convite de vir aqui conversar na comunidade. E, malta, sempre que vocês tiverem uma questão, uma pergunta, coloquem no chat e nós também respondemos ou durante a conversa ou no fim, se virmos que faz sentido naquele momento. Se não, depois no fim eu tento passar pelas perguntas e também aqui com o Luís vamos respondendo. Eu gostava de começar por entender um bocadinho melhor o teu caminho. O que é que te levou até à inteligência artificial? Eu sei que já estudaste, talvez com esse intuito, mas porquê é que começaste a olhar mais para estas ferramentas e para este mundo? Ok, bora começar então. Antes disso, deixa-me só dizer que eu estou um bocadinho inchado aqui porque ontem fui tirar um dente, portanto, se às vezes não me sendo alguma coisa, é disso. Então, começando pelo início, eu tirei Economia, já para abrir com este tema, ou seja, eu tenho licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia do Porto, mas eu percebi que o futuro não ia ser esse, pelo menos para mim, não queria ser professor de Economia, não queria enverdar por essa área, então percebi rapidamente que o que eu gostava mais de economia era estatística, dados, análise de dados, que também é uma componente muito forte na licenciatura. Então eu pensei, ok, vou tentar arranjar o meu primeiro emprego como analista de negócio barra analista de dados, mas ali na interseção com o negócio, e vou tirar ao mesmo tempo um mestrado em análise de dados e sistemas de apoio à decisão, que na prática é um mestrado de Data Science, basicamente é o que é. E a partir e o facto de ter começado a entrar no mestrado, comecei a perceber, ok, é mesmo disto que gosto, comecei a aprender Python, comecei a fazer projetos sozinhos, usava muito o Kaggle, não sei se deves conhecer. Sim, sim. Pronto, pá, É comecei a fazer. basicamente onde tens muitos dados, não é? Sim, é basicamente Consegues uma retirar lá muitos dados. plataforma onde tens lá muitos datasets e tens competições de data science e machine learning, ou seja, tu podes pegar nos dados e com os dados fazer um modelo de machine learning e tentares ser a pessoa com melhor classificação. Pronto, comecei a fazer isso, começamos a fazer isso no mestrado também, eu comecei a sentir que tinha jeito e para além de ter jeito, tinha muita vontade de aprender mais sobre aquele tema e pá, logo nos primeiros meses de mestrado eu percebi, eu quero é isto, eu quero é Data Science e quero Machine Learning. E felizmente o mestrado abriu uma porta muito grande na altura, que é uma empresa que se calhar muita gente gosta de criticar, mas para mim na altura foi excelente, que foi a Deloitte, ok? E mesmo dentro da Deloitte tive muita sorte, porque mesmo dentro da Deloitte há pessoas que não têm tanta sorte e vão para projetos que não gostam assim tanto, eu tive a oportunidade de ir para um projeto puro de Machine Learning e Data Science, que era o que eu queria. E fui trabalhar dentro da Deloitte para um cliente que é a Unitel, que é uma das maiores empresas de telecomunicações em Angola. Okay? E tive 2 anos, nos 2 anos que estive na Deloitte, estive nesse projeto, ou seja, mais uma vez tive sorte de não andar a saltar de projeto para projeto, então consegui crescer bastante e vou-vos dar exemplos de coisas que eu fazia. Modelos de clustering, ou seja, perceber quais são os clientes que usam mais voz, que usam mais dados, que usam mais SMS, previsão de carregamentos, quando é que há picos de carregamento, se é no Natal, se é na Páscoa, ou seja, dar informações ao negócio, trabalhava muito com a equipa de negócio, e o que eu comecei a fazer foi, ou seja, a partir daí já trabalhava em Python todos os dias, SQL, visualização de dados, ou seja, fazia um bocadinho a cadeia total, desde a ingestão dos dados até ao modelo, a modelação, até à visualização, e pronto, e aí cresci imenso no ramo de Machine Learning e isso foi a minha primeira grande experiência. Depois, a partir daí, foi tudo encadeado. Senti que se precisava de um desafio novo, saio para uma empresa no ramo
está a faltar a palavra, mas no ramo de carros, ok? Uma das maiores empresas de revenda de carros na Europa, mas a continuar como data scientist. Aí modelos na mesma, previsão de preço de carros, previsão de vendas. E depois eu vou para lá em 2023 e o que é que acontece? E vocês sabem isto. O ChatGPT sai em 2022, final de 2022. E a malta começa a adorar o ChatGPT, mas ainda não começa a entrar nas empresas. Ou seja, a ideia de fazer ChatGPTs ainda demora um bocadinho. E é mais no final de 2023, a meio de 2023 final, que as empresas começam a perceber, ok, nós precisamos incorporar um GPT, um modelo de GPT, dentro das nossas empresas. E então surge uma oportunidade de dar novamente o salto para AI Engineer, para a Avanade, que é uma empresa filha da Accenture. Novamente volto para a consultoria. Pronto, e estive lá 1 ano e meio e foi quando se começa a dar o boom da AI. Ou seja, estive lá desde final de 2023 e início de 2024 até meio de 2025, como AI Engineer e a fazer projetos já de chatbots, assistente de vendas, assistente de marketing, criação de newsletters, tudo com AI, tudo automatizado. Pronto, e comecei a crescer imenso e depois salto para a Data, que já é uma empresa portuguesa, uma startup portuguesa que está a crescer muito na área, foi investida pela nós e agora, pronto, agora estou no Euronext e se calhar depois mais à frente podemos falar um bocadinho do que é que eu tenho feito e entrar já mais em detalhes técnicos, se quiseres, mas é um bocadinho isto. Agora estou no Euronext, como AI Engineer também, já a fazer projetos do início ao fim, internos, e pronto, e como lá está, é uma bolsa, a intensidade é grande, a regulamentação é muito forte, não pode haver erros, eles têm muito medo de questões de segurança também. Portanto, há muitas mais regras e temos de ter muito mais cuidado. Portanto, às vezes não andamos tão rápido como queremos, mas mesmo assim sinto que andamos rápido. E é um bocadinho isto. Não sei se queres Como direcionar é a que é isso conversa. como é que é isso com essa empresa? Porque isto da AI está sempre a avançar mega rápido, né? Mas com regulações, compliance, envolvem risco, dados de clientes, e mesmo com o AI Act, que pá, tem que se ter cuidado com onde é que são os dados, estão a sair da União Europeia, dados de clientes. Uhum. Como é que vocês tratam isso e como é que vocês tratam a velocidade? Porque imagino que às vezes vocês queiram implementar um monte de coisas, mas se calhar não é possível. Uhum. Pá, só essa pergunta dá para falar aqui muito tempo, mas eu vou tentar dar-te aqui alguns pontos. Claro. Primeiro, relativamente à localização dos dados. E eles avaliam sempre muito bem o fornecedor de cloud. O fornecedor de cloud, por exemplo, da Euronext, neste caso, é a AWS, o principal. Também trabalha com Microsoft, mas é a AWS o principal. E os dados estão sempre em data centers europeus. Irlanda, Suécia, normalmente Irlanda. Portanto, tem muito cuidado com isso. Depois, relativamente à velocidade, vou dar um exemplo e para as pessoas perceberem. Sai um modelo novo, por exemplo, o GPT, um modelo da OpenAI, GPT 5.4, que saiu agora, há pouco tempo. Tu, por exemplo, tens a tua própria empresa ou eu estou a fazer projetos pessoais, eu posso usá-lo logo. Ele saiu, eu uso no dia a seguir ou na hora a seguir. Numa empresa como a Euronext, não. Eles têm uma equipa de cibersegurança, que se chama InfoSec, que trata das questões todas de segurança, ou seja, os modelos não estão disponíveis logo para nós usarmos, mesmo internamente. Percebes? Eles têm que rever uma série de coisas, rever como é que quais são os prós e contras do modelo, a questão dos dados, a questão do AI Act que vem aí também. Ou seja, o modelo se calhar só está disponível para nós passado 2 semanas, ou um mês e meio, também dependendo do modelo, dependendo do provider. Por exemplo, Google, durante muito tempo não tínhamos acesso ao Gemini, ao modelo da Gemini, portanto, e eles fazem muitas vezes por provider, ou seja, focam-se na Microsoft e os modelos da Microsoft temos liberdade de todos para usar, exceto o mais recente, que eles têm que rever. Pronto, e lá está. Acho que toquei aqui em 2 pontos muito fortes, que foi o modelo e a questão da localização dos dados. Mas diz-me, tens... Mas eu acho que mesmo assim é muito mais rápido do que até eu estava à espera. Porque, epá, não é muito, porque a maior parte das empresas demora Sim, 2 semanas a decidir às vezes alguma coisa e eu acho que é um pensamento AI first. Ou seja, é tipo, quando é que podemos implementar isto? A AI é para implementar e vamos fazer. E é bora muito lá AI pensar nisto. first. Sim, Euronext tem esse lado bom para a empresa que é, para a dimensão e para o mercado onde atua, é muito intensa, é muito rápida e tocaste num ponto principal e isso acho que é diferenciador, que é
é muito AI first. Eles têm um plano eles fazem planos a 3, 4, 5 anos e já há um ano atrás fizeram um plano de investir imenso dinheiro em AI. Portanto, e há essa pressão para bora criar soluções de AI que têm impacto, ou seja, eles podem ter a equipa de AI, têm uma equipa de inovação que basicamente está sempre a analisar internamente que possibilidades existem para colocar AI, ok? E que procedimentos internos é que, ok, o procedimento é este, perdemos, sei lá, 30 dias por ano a fazer isto, como é que nós conseguimos colocar AI e perder 5 dias por ano a fazer isto? Portanto, tem Yeah. muito esse pensamento e isso já nos ajuda a equipa da AI, porque já nos filtra um bocadinho os use cases, né? Já nos filtra um bocadinho, ok, falem com esta equipa e com esta equipa e vocês vão tirar sumo daqui. Portanto, sim, já há muito dinheiro investido. Tipo, a Euronext investe muito dinheiro em AI, investe muito dinheiro nas equipas da AI, está a pagar trainings à malta toda, mesmo malta que é de negócio, de finanças, de tudo. Claro que os trainings são diferenciados, ou seja, o training para mim é um tipo de training, um training para alguém se calhar de RH já é um training diferente, mas tenta adaptar e sim, do que eu tenho visto em Portugal é das empresas que têm mais investido, porque também acho que já está a sentir algum retorno. É difícil calcular o retorno, é uma das coisas que podemos falar hoje também. É muito difícil calcular o retorno das soluções da AI, mas eles já sentem pelo menos que há processos que estão a ser acelerados por causa da inteligência artificial e isso é bom. Mas epá, isso já é uma empresa grande que tem com muita capacidade de investimento, consegue fazer muitas coisas, mas é, passando para uma empresa pequena, Uhum, há bocados, não diria de uma pessoa, mas eu acho que a maior parte dos casos aqui da malta da comunidade é se calhar negócios em que uma pessoa, 3 pessoas, 4 pessoas, para uma empresa desse género, como é que tu vês a forma de pensar do AI first? Ou seja, porque para mim, eu quando vejo que estou a repetir uma tarefa, por exemplo, todos os dias ou todas as semanas, eu penso, será que isto não é um agente? Ou será que não posso fazer um agente ou uma skill que faça isto? Mas depois é aquela questão, ok, mas para fazer isso eu tenho que investir X euros no cloud, tenho que investir se calhar no workspace da Google, tenho que investir nisto, tenho que investir naquilo, e pelo menos pelo que eu vejo é difícil tomar esse passo e o retorno se uhum, calhar só vem 2 meses depois, 3 meses depois. uhum. Não sei se concordas com o que eu estou a dizer. Concordo, concordo plenamente e até tenho falado de algo com amigos meus e com colegas meus e eu tenho um take, que pode ser um bocadinho polémico, mas acho que é fixe também partilhar com a malta. E depois vamos ao detalhe, ou seja, vou dar o meu take geral e depois podemos ir ao detalhe o que é que eu acho do custo, o que é que as pessoas devem olhar, para que tarefas é que devem automatizar. Mas o meu take, no geral, e eu vou falar sobre isto, eu às vezes meto post no LinkedIn e vídeos no LinkedIn e é um tema que eu quero falar, que é inteligência artificial é ao mesmo tempo uma ferramenta super democrática, ok? Super democrática porque, por exemplo, alguém, um miúdo de 20 anos que sai da faculdade hoje em dia com um modelo de AI, se for curioso, se for esperto, se tiver algumas bases, compete com engenheiros de 10 anos de experiência. Isto não sou eu que eu digo, sou eu que eu digo de mim e tenho colegas meus que ainda têm mais experiência que eu e que dizem o mesmo. Nós temos miúdos na nossa equipa, miúdos mais novos, que são máquinas, também muito por causa da AI, pá, e que acabam por fazer o mesmo com 22 anos do que um gajo que já tem 10 anos de experiência. Percebes? Porque se fores esperto, se fores curioso, se fores ambicioso, se tiveres intensidade, pá, vais rapidamente apanhar um engenheiro com um AI. Não é? Utilizando AI e Hum, utilizando AI da forma correta, vais apanhar um engenheiro com 7, 8 anos de experiência. Não em tudo. Há conhecimento que só com alguns anos é que tu vais ganhando, mas, por exemplo, o fazer bom código vais conseguir. O fazer soluções vais conseguir. Percebes? Não vais conseguir aprender tudo que ele aprendeu em 10 anos, mas vais aprender muito mais rápido o que ele aprendeu. Portanto, é democrático nesse aspecto, mas ao mesmo tempo, e para empresas também, ou seja, uma empresa pequena hoje, se calhar, consegue, lá está, ter uma equipa, não tem dinheiro para ter 3 ou 4 engenheiros, mas com AI consegue ter um engenheiro hum. a fazer o Com trabalho de um, se calhar 4, faz o trabalho de ok? 4, é. É. Portanto, é democrático nesse aspecto, mas ao mesmo tempo pode criar fosso na mesma. Porquê? Porque uma empresa como a Euronext, se calhar gasta 5 milhões em inteligência artificial num ano e pá, e não lhes faz moça nenhuma. E com esses 5 milhões vai conseguir aumentar a produtividade muito mais. E se calhar uma PME só consegue gastar 50 mil euros, percebes? Num ano. E isso faz diferença. Ou seja, eu acho que ao mesmo tempo
democratiza um bocadinho, porque consegues fazer coisas que não conseguias fazer antes, mas claro que uma empresa maior, com mais recursos, com mais tempo, com mais pessoas, vai conseguir ainda multiplicar ainda mais esse aumento de produtividade. Portanto, é algo paradoxal, é um bocadinho paradoxal. Mas podemos ir aos casos em concreto, se quiseres, de como é que podes tentar, que tarefas é que podemos automatizar, não é? Exato, ou seja, para uma empresa, porque eu acho que aqui a maior parte dos casos, talvez seja, lá está, empresas mais pequenas, que tarefas é que tu vês que rapidamente se automatizam e tens logo uma quick win, do género, epá, consigo sair 30 minutos mais cedo, ou consigo ir buscar o meu filho à escola, ou consigo fazer isto, sem ter que se calhar contratar um assistente pessoal, ou ter que contratar um programador, ou uma pessoa de Uhum, sales, o que for, estás a ver? uhum, E claro que a resposta, se calhar, inicial são automatizações, mas eu gostava de ir mais fundo, do género, que ferramenta é que eu devo adquirir? Ou que subscrição é que, se calhar, eu devia estar a ter que não tenho? Estás a ver? Eu acho que isso é que é mesmo interessante. ok. Isto depende também muito do nível tecnológico da pessoa, não é? Ou seja, há ferramentas que eu se calhar podia estar a dizer aqui que se calhar para algumas pessoas vai ser mais complexo e para outras vai ser muito simples. Mas tentando ir ser direto na resposta, eh, eu acho que devemos começar pelo mínimo. Ou seja, na Euronext eu sinto que não há restrição de custo. Ok? Portanto, é tudo ao mesmo tempo. E não interessa bem o modelo, etc. Numa PME, ou mesmo eu agora vou tentar começar a automatizar algumas coisas, mesmo na minha vida pessoal, e vou começar por modelos mais baratos e por coisas mais pequenas. Percebes? Porque não tenho agora 20.000 euros para gastar em AI. Exato. Percebes? Portanto, eu acho que o ponto é esse, é pegar qual é a coisa que me chateia mais no dia a dia, ou que eu perco mais tempo a fazer no dia a dia, que é mesmo chato, e depois de eu fazer uma lista disso, faço uma segunda lista, que é destas todas, das 5 coisas que mais me chateiam, que eu perco mais tempo, quais são as 2 mais fáceis que eu posso automatizar com AI, ok? E depois passamos para a parte seguinte, que é, ok, disto, para automatizar estas duas, que tipo de ferramenta é que eu preciso e que tipo de modelo é que eu preciso? Porque há coisas que tu podes ter um modelo muito, podes até ter um modelo local, ok? Não precisas estar a pagar uma subscrição, ok? Podes, mas isto lá está, depende da componente tecnológica da pessoa. Mas eu posso dar um exemplo. Para algumas pessoas vão ter que, se calhar, pagar uma subscrição de CloudWork, de Cloud e teres acesso ao CloudWork, ok? Para outras, se calhar conseguem alugar uma máquina virtual que custa 5 euros ao mês, ok? Nessa máquina virtual metem um OpenClaw ou metem ou instalam um modelo, por exemplo, um Kimi, ou instalam um Lama, estás a ver? Instalam um desses modelos na máquina virtual e não pagam API, percebes? Não pagam todos os meses uma mensalidade de 10, 20, 30 euros, percebes? E lá Uhum. está, mas isto já requer uma componente muito mais técnica, não é? Mas era o que tu Um, dizias, que se calhar pessoas que têm 20 anos ou 21 anos que não têm tanta experiência, que se consigam mexer bem, ir ao YouTube, procurar guias, conseguem uhum, pá, fazer este tipo de coisas mesmo sem ter anos de experiência. uhum, Né? Ou seja, certo. hoje o conhecimento está muito democratizado e tu consegues fazer. A questão é teres, lá está, o intuito de querer fazer este tipo de coisas, Sim, que eu eu acho acho que que é é o lista. ponto principal. Eu acho que é como tudo na vida, é fazer listas. Lista, mas este conceito dá para toda a gente que está aqui, seja mais avançado, menos avançado. Lista, quais são as 5 coisas, as 6 coisas que me chateiam mais no dia a dia, que eu perco mais tempo. Pronto, fazes essa lista. Dessa lista, pegas, ok, destas duas, qual é que é o mais fácil de eu automatizar com inteligência artificial? Qual é o projetinho pequeno que eu posso fazer que me vai retirar esta lista da semana? E fazes essa lista e sobram-te uma ou duas. E escolhes uma e começas a fazer uma coisa pequena. Ok? Uhum. E eu aconselho mesmo é começar pelo mais pequeno, porque quanto mais simples é, mais fácil tu consegues terminar e tu terminando o primeiro, meio que ficas viciado naquilo. Isso acontece mesmo no trabalho. Às vezes faço uma automação mais pequena, mas aquilo já funciona e já não me tira tempo, então eu fico viciado e vou para a segunda, percebes? Enquanto que se começares logo na mais difícil, corres o risco de desmotivar também um bocadinho, perderes mais tempo, gastares mais dinheiro e é chato. Yeah. Eu acho que para se calhar pessoas menos técnicas que não têm tanta capacidade de investimento, o que falaste do cloud cowork, se calhar é uma excelente solução, que é não tens que estar a instalar coisas numa máquina virtual, não tens que estar a trabalhar com um terminal, consegues ali trabalhar numa ferramenta Uhum, e começar a automatizar pequenas coisas dessa lista, do género enviar o mesmo e-mail quase todos os dias ou responder a perguntas de pré-venda que são sempre as mesmas. Depois, lá está, se
quiseres mais fundos, a coisa for mais técnica, tiveres mais pessoas, se calhar ter uma máquina virtual, que a Sara perguntou aí o que é uma máquina virtual. É basicamente uma máquina que tu compras, não é? Tens ali, pagas 5, 6 euros por mês, compras, tens aquela máquina sempre viva, sempre a funcionar, e podes instalar lá coisas, podes instalar lá os modelos, e podes correr os modelos nessa máquina de forma gratuita, sem teres que estar, se calhar, a API, ou seja, por utilização. E eu acho que isso seria uma coisa, eu não diria obrigatório, mas quase obrigatório começar a fazer isso. Sim, mas é isso, respondendo também à Sara, é exatamente isso que tu disseste, a máquina virtual, mas ainda dando um exemplo mais simples, o nosso computador é uma máquina, pensa, o nosso computador é uma máquina, se quiseres fazer uma comparação, é uma máquina física, não é? Está aqui à nossa frente e tu consegues instalar programas e correr coisas no computador, ok? Uma máquina virtual é semelhante, só que em vez de estar aqui à tua frente, está num servidor, ok? Mas tu consegues aceder à máquina através do browser, ok? Consegues instalar programas, consegues instalar em sistemas operativos. A grande vantagem, como o João disse, é que está sempre a correr, ok? Ou seja, o teu computador, tu fechas, ele fechou, não está a fazer mais nada. Máquina virtual não, tu podes ter um jogo, podes ter, por exemplo, um processo que corre todos os dias às 6 da manhã, ok? Vamos imaginar que alguém tem um negócio aqui e que recebe e-mails desse negócio, no e-mail do negócio, ok? Tu consegues às 6 da manhã correr um processo todos os dias em que te vai ao e-mail e que te faz um resumo de todos os e-mails novos que recebeste no dia anterior e te dá, e chamas um modelo, faz-te o resumo e dá-te a possibilidade de responderes ao e-mail logo, ok? E isto corre tipo, todos os dias às 6 da manhã sem tu te preocupares. Não tens que estar com o teu PC ligado ou ir ao PC e correr alguma coisa. Portanto, isto é um exemplo que tu podes fazer numa máquina virtual e pronto, e é possível de alugar máquinas virtuais 5 euros ao mês. E é uma coisa fixe, para dar um exemplo, eu tenho visto muita gente, não sei se calhar há muita gente aqui que sabe, muita gente que foi comprar o Apple Mini, não é? Pá, um Apple Mini é a mesma lógica, só que não é virtual, é física, não é? Ou seja, tu É tens coisa em tua... americana, isso mesmo. Exato. É físico, tens em tua casa, é um PCzinho, não é? Só que custa 600 euros. E as pessoas foram gastar 600 euros, nem sabem se vão retirar, ter retorno daquilo, se vão usar muito, se não vão. Portanto, se vocês quiserem experimentar, é melhor fazer assim, ok, eu neste fim de semana em abril vou experimentar. E alugam uma máquina virtual, 5 euros por mês, experimentam. Pá, se não funcionar, se não gostarem, se não é bem aquilo que estavam à espera, cancelam e está feito. Não gastaram 600 euros num Apple, num computador da Apple. Portanto, pronto, Concordo 200%. E eu fiz o mesmo. Ou seja, na altura que o OpenClaw saiu, toda a gente estava a comprar o Mac Mini. Parecia, pelo menos, pelas redes sociais. sim, Epá, eu tenho uma máquina virtual no Hostinger, que é uma plataforma que faz este tipo de coisas. Corri um comando lá, instalei, meti a funcionar, epá, e para mim faz muito mais sentido. E agora eles até têm uma máquina virtual que já faz a instalação do OpenClaw automaticamente, quase sem tu precisares de fazer nada, aquilo faz tudo sozinho. Eu até já mostrei isso aí numa chamada da comunidade, que basicamente vocês compram aquilo um mês, aquilo faz o processo todo de instalação e mete-vos a correr aquilo para vocês na vossa máquina, conecta ao WhatsApp e vocês pelo WhatsApp podem falar com o vosso assistente pessoal. Tipo, não há, exatamente. quase que não há desculpa para não tentar, pelo menos, digamos assim. Claro que tem problemas, claro, ainda de segurança, e eu imagino que se calhar se uma empresa maior for ter com vocês e dizer, olha, queremos implementar o OpenClaw, se calhar não será assim tão fácil, né? Sim. O maior problema do OpenClaw é, sem dúvida, segurança e permissões. Porque a maneira como aquilo é instalado é quase não é quase, é mesmo, tem permissões de tudo. Ele pode fazer de tudo. E eu acho que o OpenClaw é uma cena espetacular para experimentar. Tenham só cuidado com a questão da segurança. E por isso a possibilidade, ou melhor, por isso o conselho de utilizem uma máquina virtual. Porque no vosso PC vocês têm os vossos fecheiros, os vossos documentos pessoais, fotos, e-mails, tudo. E se instalar no OpenClaw no vosso PC, ele vai ter acesso a isso tudo. Instalando numa máquina virtual que vocês estão a alugar, está vazia. Ok? Lá não tem nada, não tem os vossos fecheiros pessoais, não tem a vossa conta, etc. Claro que depois, se vocês integrarem com o WhatsApp e assim, ele vai ter acesso ao vosso WhatsApp, mas é uma questão de também, lá está, começar devagarinho e testar as coisas devagarinho, e eu acho que isso é super importante.
Yeah. Se uma empresa chegar a vocês e disser, pá, quero meter o cloud a funcionar aqui a controlar o meu computador, ou quero meter o Open Cloud a funcionar no WhatsApp para responder a clientes, epá, o que é que vocês respondem? Nether Data? Sim. É assim, eu acho que nunca tivemos um pedido desses, porque eu diria que grande parte dos nossos clientes já tem duas coisas, e assim pensando de repente, tem duas coisas. Já uma grande maturidade tecnológica, não é? Ou seja, nós trabalhamos com a Sonai, com a Euronext, com algumas empresas estrangeiras também, com a OutSystems, ou seja, algumas delas são empresas tecnológicas, portanto já têm uma grande maturidade tecnológica, e as que não são, têm departamentos já tecnológicos também muito fortes, e esse é o primeiro fator. E o segundo é a segurança, ou seja, são empresas grandes que também que já dão muito valor à questão da segurança. Portanto, nunca nos aconteceu alguém dizer, olha, instalem-nos aqui o OpenClaw. E normalmente começa até ao contrário, é instalem-nos a solução ou façam-nos uma solução cujo fator principal é a segurança. Ok? Uhum. Isso acontece na Euronext. Não interessa se a solução é excelente, se não for segura, se não for um Uhum. modelo uh, cotado, se não tiver guardrails, se não tiver Uhum. filtros, pá, não interessa bem se é o melhor modelo do mundo. Portanto, nunca tivemos. Mas se por acaso chegasse, o que eu diria é vamos perceber o primeiro problema e se efetivamente a solução é o OpenClaw, porque muitas vezes não é. O OpenClaw acho que é fixe, é espetacular como assistente pessoal e para nós experimentarmos coisas. Para um contexto empresarial, não diria que à primeira vista será a melhor solução. Uhum. Yeah. É segurança primeiro. Ou seja, Uhum. implementem a solução, mas tem que ser segura, não interessa qual é. Quer dizer, interessa, mas obviamente dentro daquilo que é possível fazer, desde que seja segura, desde que mantenha os padrões da empresa e mantenha, claro, a compliance toda, Sim, acima de implementem. tudo. Eu acho que, epá, pelo menos eu tenho esta. Parece-me ver isto que é algumas pessoas, CEOs, fundadores, às vezes com o que veem nas redes sociais ficam um pouco iludidos. Do género, veem uma pessoa a utilizar o Open Cloud e a fazer um monte de coisas e é brutal, Uhum. e depois querem meter na empresa, mas alguém se calhar tem que meter um travão do género, epá, calma, porque aquilo que tu vês nas redes sociais é muito fixe, é muito bonito, mas se calhar para a tua empresa e para os dados dos teus clientes é melhor não Não é assim fazermos tão isto. fixe. Exatamente, exatamente. Eu acho que há muito essa coisa das redes sociais, das pessoas acharem que dá para fazer tudo e que, pá, é Uhum. tudo brutal, mas depois vais lá ver e as coisas não funcionam bem assim, e depois é difícil do género dizer: "Olha, epá, dá para fazer isso, tem esse poder, mas não podes. Exato. Por isto, isto e isto". E é tipo, deixar a pessoa um bocado em baixo, mas tem que ser, né, tem que ser. Sim, sim. Lá está. É começar a dizer, ok, não vamos fazer isso porque achamos que não é a melhor ferramenta, mas vou-te mostrar um processo mais pequeno, vamos fazê-lo e não te vais preocupar mais com isto. Isso também dá confiança a quem te está a pedir. E a Sofia perguntou quais as melhores ferramentas para o dia a dia que todos devíamos usar. E eu acho que no dia a dia toda a gente tem que ter acesso pelo menos a uma LLM, ou seja, a um modelo de AI. Podem escolher a OpenAI, podem escolher o modelo da Anthropic, podem escolher o modelo da Google. A Google é uma máquina gigante. Hoje em dia, muitos smartphones já têm acesso ao Gemini. Portanto, o Gemini é outro modelo, ou seja, o ChatGPT é o Gemini. Eu acho que, no mínimo, toda a gente devia estar a explorar e a fazer questões sobre o seu dia-a-dia. Olha, eu tenho... Porque isto dá para tudo. Ou seja, eu acho que o mínimo dos mínimos é isto. No dia-a-dia é ter acesso a um modelo onde façamos questões sobre o que é melhor para nós. Ok? Por exemplo, vou fazer uma viagem. Olha, diz-me quais são os sítios normalmente onde há, diz-me qual é o melhor roteiro para esta cidade, compara-me estas cidades, ou seja, coisas que nós antes perdemos muito tempo, se calhar não perder tanto tempo com isto. Posso-vos dar aqui imensas questões pessoais, para quem tem filhos, perguntas sobre como ajudar os meus filhos a estudar, perguntas sobre dieta, sobre alimentação, sobre tudo, saúde. Portanto, eu acho que no mínimo as pessoas têm que tentar angariar conhecimento de lá. Acho que é o fator principal. Depois, temos vários níveis dependendo do que é que fazemos no dia a dia. Por exemplo, eu sou engenheiro, portanto tenho que usar Visual Studio Code, por exemplo, que é uma plataforma onde conseguimos fazer código. Eu tenho que usar modelos para me ajudar a fazer código, não há hipótese. Porque se eu não usar modelos para me ajudar a fazer código, o engenheiro ao meu lado vai usar e vai ser 10 vezes mais produtivo que eu.
mas posso-vos dar mais hipóteses. Temos uma página de rede social, temos um Instagram da empresa, ou temos o TikTok da empresa, ou temos o LinkedIn da empresa. Descrições, ideias de posts, ideias de títulos para vídeos, tudo, pá, usar modelos para nos ajudar a fazer isso. E cada vez mais as plataformas, por exemplo, o Cloud Cowork ou mesmo o ChatGPT normal, vocês conseguem criar projetos e conseguem definir características destes projetos, ou seja, conseguem definir, olha, este é o projeto de marketing da minha empresa, e conseguem já ter chats preparados em que vocês chegam lá e, olha, quero novas ideias consoante estas regras, novas ideias de posts, de vídeos, de descrições, etc. Pá, isto tem muitos níveis, eu podia-vos dar aqui muitos níveis, mas depois também depende do que é que vocês fazem no dia-a-dia. Mas acho que no mínimo dos mínimos, começar, ter instalado o ChatGPT no telemóvel, ou ter instalado o Gemini no telemóvel e usar, não é? Tipo, usar porque conseguimos ir buscar muitas ideias e muito conhecimento lá. Yeah. Eu acho que esse é o primeiro passo, definitivamente. Acho que a maior parte das pessoas, ou eu diria que toda a gente já tem pelo menos isso e já faz isso. Eu acho que o próximo passo é projetos, ou seja, definir as coisas, ter aquele projeto e dar uma instrução para aquele projeto. E depois, agora, o que eu estou a tentar que a malta comece a fazer é começar a criar skills. Ou seja, começar a ver que processos é que eles fazem todos os dias. Ou seja, eu acordo de manhã e eu tenho que ir ver as notícias sobre este assunto e escrever um post para a rede social sobre este assunto neste tom. Ok, isso não será uma skill, pesquisar sobre este assunto, recolher as notícias, resumir, escrever o post. Eu envio este e-mail a clientes sempre que recebo, ou seja, o cliente enviou esta proposta e o processo de onboarding. Ok, será que isso não é uma skill? Enviar o e-mail com o processo de onboarding, com o link para depois o cliente ver isto e ver aquilo. E criar, ou seja, extrair aquilo que tu fazes semanalmente em pequenos processos e listar as coisas. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Ok, isto é um processo. O que é outro processo? O que é outro processo? E parece que neste momento é só escrever, mas quando começas a dar isso ao cloud, por exemplo, que neste momento é o que trabalha mais com as skills, e o cloud começa a ler aquilo que tu lhe estás a dizer e a fazer exatamente como tu queres, epá, eu acho que a produtividade vai tipo do 8 ao 80 rapidamente. Uhum. Concordo perfeitamente. Também usar o exemplo das notícias é um excelente exemplo, porque dá quase para todos os negócios, ok? Por exemplo, tem um restaurante, tem que gerir stocks, ok? Possivelmente, se houver notícias, se tens um stock, um conjunto de coisas no teu stock que vem de outros países, por que não ter um cloud a ir buscar notícias desses países a ver se vai possivelmente haver um problema de stock no futuro para tu comprares mais agora, por exemplo. Isto dá para restaurante, dá para lojas de roupa. A questão que estavas a dizer do onboarding é um exemplo perfeito. É tentar, porque antes o que acontecia, o onboarding não era personalizado com AI. Ou seja, sem AI não havia capacidade de personalização. Chegava-te um cliente novo e tu mandavas sempre o mesmo e-mail. Agora não, agora tens a possibilidade de, ok, chegou um cliente novo, pesquisa sobre este cliente ou tenta arranjar informações e o e-mail de onboarding, a base é esta, mas adiciona qualquer coisa que é personalizável, que é custom para o cliente. O AI te permite muito isto, permite muito personalizar. Portanto, opá, excelentes exemplos. A Sara está aí a dizer que já fez maravilhas com o cloud. Epá, a primeira coisa que eu digo é: tem um novo cliente, criem uma pasta com o nome do cliente e comecem a criar ficheiros. Tive este meeting com o cliente, foi isto, a transcrição do meeting está aqui, ou é isto que vamos fazer no futuro. O cliente enviou-me este ficheiro, e é quase que criar uma base de dados para cada coisa, que depois, em conjunto com as skills, é basicamente um trabalhador, ou que faz o trabalho de Uhum. 2 ou 3 pessoas, se for preciso. E parece que estamos só a escrever texto, mas eu acho que os fecheiros .md vão substituir pessoas, ou já estão a substituir pessoas, honestamente. Que é os fecheiros Markdown, que normalmente, quando se escreve estas skills em Markdown, já estão a substituir pessoas, é ridículo. Deixa só ver aí o que é que a Sara disse. Já pedi à IA para encontrar concursos de moda para concorrer e mostrar o meu trabalho, e recentemente fui à gala dos namorados, exato, com um trabalho meu. Pois, só com pedir à IA para procurar, pedir à IA para ver, epá, são Para coisas procurar é excelente. que nem custam muito, mas pá, podem vos dar mega produtividade e ajudar mesmo muito. E eu falo por mim, ainda ontem eu tive a melhorar um assistente de finanças pessoais, ok? E se calhar há uns anos eu ia contratar uma pessoa,
para me ajudar com isto. Pois. E Uhum. hoje em dia consigo, claro que não consigo ter 100% do que teria, mas eu não queria algo muito complexo, eu queria algo simples, que me ajudasse Uhum. no dia a dia. E Certo. consegui. Concordo, concordo. Mas é um bocadinho isso. E tu disseste uma coisa que eu ia pegar, mas entretanto já me passou a ideia. Estava a ouvir o que estavas a dizer. Da questão dos agentes, posso-vos dar um exemplo. Neuronext. Nós temos agora estamos a usar uma framework de agentes, que é esta parte que eu vou falar um bocadinho mais técnica, mas pá, as pessoas acho que vão perceber. Dá-lhe, dá-lhe. Estamos a usar uma framework de agentes que é da AWS, que é o Agent Core. Ou seja, permite-te criar agentes e ter agentes que tu chamas. Ou seja, não é, a base é um Markdown, é como se fosse um Markdown, mas tu não tens que pedir alguma coisa num chat. Não, tu consegues ter um processo automatizado em que te chega um documento, por exemplo, e aquilo despleta o agente e o agente lê o documento. E só para vocês terem ideia, a Neuronext, apesar de ser uma empresa grande e com muitos recursos, nós ainda tínhamos muita gente, não é muita gente, tínhamos algumas pessoas cujo trabalho, ou cujo parte do trabalho, porque também não quero estar a simplificar demasiado, mas cujo parte do trabalho semanal ou mensal era pegar em PDFs e ir à procura de valores. Era literalmente isto. É eles abrirem o PDF e estarem a procurar, a fazer scroll para baixo, à procura deste valor, da conta bancária, da data, dos euros, etc. Pá, como devem imaginar, primeiro, perde-se muito tempo. Um humano, quando se faz muitas vezes isto, pode errar. E para além disso, não é propriamente um trabalho que as pessoas gostem de fazer, por tentar a fazer outra coisa mais desafiante. E neste momento, nós já temos um agente que está a fazer isso com uma accuracy perto de 100%, ok? Porque não é uma coisa difícil para um agente, para um LLM, é procurar valores e ele lá está, tem um markdown, tem skills em que nós dizemos, olha, tens de procurar neste sítio, desta forma, se não encontrares nesta página, vai àquela página, percebes que os documentos são muito estruturados e vêm sempre da mesma forma, portanto, é isso, o ponto é este, se vocês têm um processo que é estruturado, vocês fazem sempre quase da mesma forma, da mesma maneira, com os mesmos passos, vocês pegam nisso e criam uma skill ou criam um agente e ele faz-vos aquilo. Yeah. Para mim, a prioridade é extrair os processos para skills. É tipo. Exatamente. Porque, epá, se já estás a utilizar uma LLM, eu acho que o próximo passo é esse. É Hum. começar a fazer esse tipo de coisas. Mas eu queria passar aqui para um Ok. tema. Agora vi que o Marco colocou aí uma Exato. questão. Antes de passar, deixa-me responder Dá-lhe, ao dá-lhe. Rui. Força. 100%. 100%. Nesta área é difícil ter respostas totalmente sim ou não, mas a pergunta que tu fizeste, Marco, é totalmente sim. Claro, para a programação e desenvolvimento, as skills ajudam muito, ajudam imenso. Um, para te explicar também porque esse gato tinha que estar aqui mais uma hora, mas vou dar um exemplo. Nós temos uma pessoa a trabalhar na Euronext que neste momento, na equipa da AI, que a principal coisa que faz, ou uma das principais coisas que faz, é criar agentes e skills para esses agentes. Ok? Ajuda imenso, porque depois o que acontece é que o modelo nem sempre vai ter que usar as skills todas, mas quando tem que usar, tem uma forma muito simples de ir buscar conhecimento. Ou seja, ele tem que fazer vários processos. Um agente, vamos dizer que um agente faz 10 processos diferentes e tem acesso a 50 skills. Em nem todos os processos ele vai precisar das 50, mas em alguns ele vai precisar de uma ou duas skills e ele tem a capacidade e a inteligência de, ok, eu preciso ir buscar esta skill. E a skill é tipo, olha, uma skill de fazer PowerPoints ou uma skill de fazer código, uma função específica de código ou para um certo tipo de linguagem, ok? Ele consegue usar isso e vai ser mais rápido, melhor e tu vais conseguir restringir a maneira como ele faz aquilo, ok? Portanto, se tu fazes programação e desenvolvimento, começa a usar skills e começa a perceber o que é que elas fazem. Yeah. E as skills, epá, eu sinto que é quase prevenir a alucinação. Porque Uhum. elas, quando tu dizes exatamente quando tu não dizes e o modelo não sabe o que fazer, ele parece que às vezes inventa. Com skills, é muito, muito, muito raro eu ter alucinações quando eu estou a utilizar as skills, porque o modelo sabe o que fazer. É isso, Ele sabe o que é que. foi o que eu disse, restringir. Acho que a palavra é isso. Como tu restringes, tu estás a diminuir a probabilidade de ele ter alucinações. É basicamente isso. Yeah, concordo. Pois, o Marco já terminou aí uma app completa, só com Sim. AI. Cada vez É mais brutal. o valor está nos prompts. Eu perco mais tempo, às vezes, a definir principalmente o prompt inicial de um projeto e a dar a informação inicial, é onde eu perco mais tempo, é
fazer a documentação inicial, ir buscar as meeting notes das reuniões iniciais, fazer o prompt, a documentação, definir os objetivos, e se tu tiveres uma boa base inicial, a tua solução final vai ser 100 vezes melhor. Uhum. Yeah, yeah. Um PRD, não é? Ter os requisitos, ter toda a informação. Requisitos, Yeah, yeah. fundamental. Deixa-me passar agora aqui para uma coisa que no início, também disseste que gostavas de falar disto, e acho que é importante, aliás, mega importante. Tu há bocado estavas a falar que havia pessoas que o trabalho delas era basicamente passar informação de PDF para outro lugar. E neste momento nós temos inteligência artificial a fazer isso. Por um lado, as pessoas já não estão a fazer aquele trabalho e se calhar até é preciso menos pessoas para fazer aquele trabalho. Por outro lado, é um trabalho monótono que as pessoas provavelmente não estavam a tirar todo o seu potencial e em que se calhar se podia alocar essas pessoas a fazer outras coisas em que elas iriam ser melhores e iriam ser mais produtivas e muito melhor Uhum. do que se calhar estarem fazendo aquele trabalho que é robótico. E ou seja, como é que tu vês isto de nós estamos a tirar trabalho a pessoas, horas de fazer coisas a pessoas, sim. Isso é bom, é mau, o que é que se deve fazer com aquela pessoa, onde é que se aloca aquela pessoa, como é que tu vês isto aqui de meter máquinas e agentes a fazer o trabalho? Se calhar pessoas estão a perder o trabalho, mas o que é que se faz em relação a isto? Uma pergunta que não há uma resposta certa, mas e podemos estar aqui a falar também mais uma hora, mas é algo que me desafia muito e penso muito sobre isto. Penso cada vez mais. Portanto, tentando responder, eu já vejo, nós temos uma tendência em todas as tecnologias para subestimar a curto prazo, e eu há um ano eu tinha amigos a dizer, tipo, ChatGPT é fixe, mas nunca vai substituir uma pessoa. Mentira. Eu já vejo trabalhos a ser substituídos, já vejo parte, não digo que é totalmente uma pessoa a ser substituída no seu trabalho todo, mas diria que já há pessoas que eu vejo que grande parte do que faziam pode ser, se já não está a ser substituído, pode ser substituído. Portanto, mentira. E as pessoas estavam a subestimar, se calhar um bocadinho. Mas também já vejo pessoas a sobreestimar. Já vejo pessoas a dizer daqui a 5 anos ninguém vai trabalhar, não há emprego para ninguém. Também acho que é mentira. E espero que esteja certo. Espero que esse tipo de pessoas estejam enganados e estão a subestimar. Ou seja, o ser humano costuma subestimar a curto prazo e subestimar a longo prazo. Não é? Porque começa a haver hum, alguma evolução e começa a pensar, ei, daqui a 5 anos, esquece, ninguém tem emprego. Portanto, eu também acho que isso não vai acontecer. Mas acho que sim, há empregos, ou parte de empregos que podem ser feitos por agentes e por LLMs. O que é que eu acho que pode acontecer? E o que é que eu acho que pode acontecer? O que eu acho que deve acontecer? Numa primeira fase, eu já vejo isso, os humanos vão ser revisores dos agentes. Ou seja, o humano vai deixar de fazer o trabalho, e é o que estamos a fazer na Euronext, há parte do trabalho que as pessoas já deixam de fazer, mas continuam como revisores, porque são especialistas naquilo, sabem o que é que pode correr bem, o que é que pode correr mal, e estão a rever o agente. Em vez de estar a fazer o trabalho, em vez de fazer o trabalho em 1 hora, o agente faz em 10 minutos, e no final o humano revê. Ok? Revê a ver se está certo, valida, como validador. Pronto, portanto eu não sinto ainda que as pessoas estão a ser desprezadas e colocadas para canto ou despedidas, isso não vejo. Mas não vejo agora. Portanto, ainda à tua questão, no espaço de 1 ano, 2 anos, eu não vejo que haja aqui uma revolução tão grande em que as pessoas vão deixar de ser, vão ser despedidas ou vão ser deixadas de ser necessárias, etc. Não vejo. Mas se os modelos ficarem cada vez melhores, se houver cada vez mais investimento, se aquilo que as empresas pagam aos fornecedores de modelos compensar o retorno que estão a ter, nos próximos anos eu vejo em algumas áreas um desaceleramento da contratação, em algumas áreas principalmente. Por exemplo, marketing. Nós temos aqui, seja no Porto, Lisboa, Coimbra, temos pelo país inteiro muitas faculdades de, por exemplo, de marketing. E há pessoas que em marketing se especializavam em fazer descrições, não é? Descrições de posts, descrições para as redes sociais. E eu acho muito difícil a longo prazo haver uma grande procura por pessoas com essas características, ok? Não quer dizer que essas pessoas não terão trabalho, terão, mas se calhar trabalho mais criativo. Se calhar já não podem fazer isso, mas têm que pensar em campanhas de marketing, têm que pensar como melhorar ações de marketing, têm que pensar, ou seja, têm que ter um trabalho mais criativo e mais pensamento crítico do que escrever texto, não é?
Portanto, o que é que eu sinto que a longo prazo vai acontecer? E tenho um medo, ou seja, vou dizer o que é que eu acho que vai acontecer e depois vou dizer o meu medo. E se calhar também gostava de ouvir o que é que tu achas. Que é, o que eu acho que vai acontecer, há tarefas que existiam que vão deixar de ser feitas por humanos. Gerar textos, gerar descrições, rever documentos, rever números, rever se há documentos, se a fatura A bate certo com este pagamento. Isso vai ser tudo automatizado. E isto vai impactar muito, vai impactar gente de marketing, gente de finanças, gente de contabilidade, gente de negócio. Pá, pronto, ok? Mas essas pessoas vão ser precisas no outro lado. Mas eu tenho um medo, que é, não sei se muita gente está preparada para ganhar as competências que precisa para transitar desta área que está a precisar cada vez menos de pessoas e as empresas não vão contratar mais, ou vão contratar muito menos, e se tem a agilidade para transitar desta área para uma outra área nova que sim vai ser necessário pessoas, ok? E é isso, ou seja, no futuro, pá, eu vejo muitos empregos a serem criados. Pá, na área de inteligência artificial, na área de robótica, na área de automação, na área de tudo, percebes? Na área de engenharias. Agora, há muita gente que não quer trabalhar em engenharia, há muita gente que se calhar não tem as competências nem a ambição de trabalhar nessas áreas. Portanto, como é que nós vamos conseguir transitar pessoas para essas áreas ou criar áreas adjacentes a essas, cujas pessoas que não têm essas características possam facilmente transitar? Portanto, acho que o meu medo é um bocadinho esse. Não haverá empregos, acho que haverá. O meu medo é os empregos que haverão, as pessoas que nós temos terão as características para os efetuar com qualidade, aí é que tenho mais medo, e acho que aí é que é o papel do Estado. O papel do Estado tem que ser ajudar ou pagar ou dar vouchers a pessoas para tirar certificações ou para tirar formações para poder transitar. Portanto, eu acho que o papel do Estado aqui também será muito importante. É a requalificação, basicamente, das pessoas, Requalificação. e até foi por isso uma das razões que eu criei a comunidade, porque eu acho que há muita gente, se calhar neste momento não se sente tanto, mas há muita gente que vai estar completamente à nora nos próximos anos do que é que faz à sua vida. Porque vai ver aquilo que se calhar estudou e está a trabalhar há anos a ser feito por IA. Não Uhum, sabe para onde é que se vai virar, o seu trabalho já não está a contratar como estava. O que é que eu faço? E as uhum, pessoas vão ter que se requalificar, muitas, muitas, muitas pessoas, eu até diria, se calhar, pá, 40% do mercado, 50% do mercado vai ter que, hum, certificar-se, tirar cursos, estudar e voltar, não diria ao zero, mas diria recomeçar. uhum, E eu acho que o que tu falaste de fazer coisas que a IA não consegue, ou pelo menos não consegue tão bem, que é criatividade, pensamento crítico, questionar, lá está, pensar nas coisas como um todo, não pensar num processo, não pensar em passar as coisas de um PDF para um Excel, mas se calhar pensar na campanha inteira de marketing e conseguir orquestrar tudo, uhum. e pensar nas peças todas. E pá, eu acho que é por aí, e depois vai haver muitos empregos que vão ser criados, especialista de agentes de IA, criador de skills, sei lá. Eu E acho lá que está, e as pessoas podem transitar, por exemplo, alguém que estudou marketing, estou a pegar no exemplo do marketing porque acho que é um exemplo muito fácil das pessoas entenderem e é muito óbvio o que está a acontecer. Alguém que era especialista em gerir redes sociais, em fazer posts de redes sociais. É o que estás a dizer, pode ser especialista de agentes, onde vai criar skills para criar bons posts, não é? Ou seja, porque vai haver empresas que vão dizer assim, ok, eu não quero agora ter uma equipa de 10 pessoas de marketing, mas quero ter agentes que façam marketing e preciso de alguém que é especialista uhum, em treinar, não é treinar, a palavra certa não é treinar, mas em uh, construir, a basicamente. construir estes agentes, não é? Ou seja, eu acho que é um bocadinho isso. E também um ponto concreto, eu acho que temos, tu falaste na palavra de recomeçar e de requalificar, e eu acho que, precisamente, tem que haver líderes, e líderes políticos, e em Portugal às vezes é difícil existirem líderes políticos, infelizmente, mas líderes políticos e líderes nas faculdades e nas universidades, e líderes um bocadinho por todo lado, para criar um mindset e remover o estigma, que acho que acima de tudo é isso, remover o estigma do recomeçar. Porque eu sinto que, principalmente em Portugal, recomeçar é uma palavra que é muito mal vista. E eu acho que temos que remover a estigma, porque o futuro é este. O futuro já não vai ser, ok, eu trabalhei a minha área toda, trabalhei 40 anos, os meus pais fizeram 40 anos a mesma coisa. Estão-se a reformar agora, fizeram 40 anos a mesma coisa. Temos que remover esse estigma, por exemplo, às crianças, adolescentes, malta que está na faculdade. Isso não vai acontecer. Tu, neste momento, estás a estudar isto, e tu tens de tentar arranjar competências que te podem ajudar no futuro.
mas se calhar daqui a 5 anos ou 10 anos vais estar a estudar outra coisa, vais estar a fazer outra coisa. Eu acho que é Yeah. remover este estigma, porque isso, até a mim eu já sinto isto. Lá está, eu tirei economia, fui para engenharia, agora já estou a fazer AI, pá, daqui a 10 anos que já estou a fazer robótica, estou a fazer outra coisa qualquer, não me faço ideia, também não me interessa. Eu acho é que é remover o estigma do aprender e de requalificar, e é fixe ser curioso e é fixe aprender coisas novas, portanto, é no dia a dia estar a aprender. É aquilo que eu estava a dizer, ter o chat GPT, vamos numa viagem de carro, pá, voltar a falar com o chat GPT a perguntar, olha, diz-me aí uma coisa nova que achas que eu devia aprender. Pá, e é estar nesta constante aprendizagem, eu acho que isso é muito importante. Yeah, eu acho que há pessoas que epá, trabalham numa certa área e pensam, AI, isso não é para mim, porque eu não sou engenheiro, isso não está na minha área. Está sim. Tá, Está isso sim. está. Está na área de quase toda a gente, eu diria toda a gente. Porque as pessoas têm que perceber que antigamente era fácil tu estudares, se calhar, tirares um curso e trabalhares uma coisa a vida toda. No futuro eu acho que vai ser cada vez menos assim. Tu vais, se calhar, tirar um curso que se calhar não vai demorar 3 anos, mas se calhar vai demorar 6 meses e vais trabalhar numa área e passado um ano estás a trabalhar se calhar noutra e noutra e noutra e as coisas vão mudar cada vez mais rápido. A verdade é essa. Yeah, e eu acho que isso que tu falaste de recomeçar faz todo o sentido. Eu acho que, as É isso. pessoas que não perceberem isso, quando a realidade lhes bater à porta, eu acho que vai ser muito duro, porque vai haver muita gente que não vai entender e não vai perceber, e quando as coisas acontecerem à frente deles, vão ficar sem o que fazer, basicamente, porque agora já não contratam para a tua área, já não é a tua área já não funciona como funcionava antes, tu também não aprendeste sobre AI, não aprendeste sobre ferramentas novas, não te requalificaste e agora o que é que fazes? Não sei, não Pois é sei. isso. Eu acho que a mesma palavra certa é, ou as palavras, que é mais do que uma, é curiosidade e aprendizagem constante e tentar, eu tento mesmo isso, é tentar não me fechar na minha bolha. E sinto que os meus colegas fazem o mesmo. Nós já estamos por tudo, não é? Nós já fazemos tudo. Eu tenho colegas meus que não sabiam fazer front-end, agora fazem com AI, porque é o que é, ou seja, Agora ninguém pode dizer que não sabe, quase, não é? Em exato, coisas técnicas, assim, sim, não ao nível de um sénior, exato. mas ninguém pode se dizer: "Eu não sei", ou Exato, "Eu eu não acho que é faço". importante é saber as nossas limitações, é saber eu não sei isto a 100%, mas eu consigo tentar e consigo começar a fazer e vou aprender. E é isto. E acho que no futuro é isto. E lá está, eu acho que no futuro não vai ser tanto, a diferença entre pessoas não vai ser tanto o curso que tiraram, ou se tem curso ou não, acho que cada vez é menos importante isso, mas não vai interessar a área, o curso, não, vai interessar és uma pessoa curiosa e és uma pessoa que aprende rápido e és uma pessoa que se esforça para sair da bolha do conhecimento que tem, pá, acho que vai sempre haver, vai ser fácil para essa pessoa mexer-se no mundo laboral. Hum, Agora, pessoas que estão mais fechadas na sua área do conhecimento e que não querem, ou que têm, não são tão curiosas, não gostam tanto de aprender coisas novas, vai ser mais complicado. Eu acho que consumir conteúdo, epá, eu não diria que vai ser tipo quase um trabalho, mas consumir conteúdo e aprender coisas novas vai ser é mega Uhum, importante. Pelo sim. menos, epá, mas claro, num mindset correto, porque está sempre a acontecer coisas novas, está sempre a sair ferramentas novas, modelos novos, coisas Sim, novas. completamente. Nós Opa, se isso é formos muito sair difícil. com tudo, é Eu impossível. trabalho na área, eu e os meus colegas, só para perceberem, e a seguir vou dar aqui uma mensagem à Paula, porque a mensagem que ela enviou foi muito fixe. Mas só para vocês perceberem, eu trabalho na área da AI, é a minha área de especialização. Tenho colegas meus que também trabalham nesta área há imenso tempo e nós próprios, às vezes, chegamos segunda-feira ao escritório, pá, e começamos a falar com os outros: olha, saíram 50 coisas novas nos últimos dias e não dá, é impossível, mesmo para nós é impossível acompanhar, é impossível saber qual é a melhor ferramenta, qual é o melhor modelo, porque a todas as semanas sai um modelo novo, sai uma coisa nova, ok? Relativamente ao que a Paula disse aqui, excelente mensagem, porque ela diz: neste momento sinto que estou a ficar para trás porque só sei usar LLM. Pá, isso demonstra que tu estás muito mais à frente, porque a quantidade de pessoas que não sabem o que é LLM, a minha mãe não sabe o que é uma LLM, o meu pai não sabe, pode saber mais ou menos o que é ChatGPT, mas não sabe o conceito LLM, nunca na vida provavelmente vai automatizar alguma coisa. Também são pessoas que já vão agora para a idade da reforma, mas eu sinto que a Paula está a dizer isto, tu estás à frente de muita gente. E eu acho que o problema é mesmo esse. O problema é hum, muita gente achar que não precisa de saber o que é uma LLM ou o que é inteligência artificial, e eu acho que isso é que é complicado. Portanto, quem sabe já está à frente de uma grande fatia da população.
E se estás aqui a tentar contrariar, acho que honestamente estás muito à frente de muita gente. Acho que o problema é este, é não estar a haver líderes a tentar dizer às pessoas, olha, vocês precisam de perceber isto, precisam de saber sobre este tema, e também muita gente que é um bocadinho, tem um bocadinho medo desta curiosidade e de aprender, e eu acho que o medo é este, portanto, acho que a Paula aqui está à frente de muita gente. Yeah, pelo menos quando nós estamos dentro da área, parece que toda a gente sabe e toda a gente faz e toda a gente usa, mas a Exatamente, realidade é isso é uma bolha, que é se uma formos bolha. perguntar a um amigo assim um pouco mais distante se ele sabe o que é o cloud, é a probabilidade que ele diga que não, eu, É. eu acho que é alta. Sim, é mesmo isso. E mesmo malta licenciada e nova, eu tenho, a namorada de um grande amigo meu é médica, pá, e pronto, é médica, uma pessoa que estudou muitos anos, é uma pessoa inteligente, uma pessoa nova, uma pessoa que é curiosa, mas se eu lhe for perguntar, olha, o que é um LLM, o que é um cloud, provavelmente não está a par, não sabe, também lá está. É uma área onde se calhar vai demorar mais a entrar a inteligência artificial. Já existe, mas de uma forma a substituir postos de emprego vai demorar muito. Mas lá está, ou seja, eu acho que só o facto das pessoas estarem aqui na conversa e estarem a tentar perceber o que é o Open Cloud, o que é o Cloud, como é que eu posso, já, a sério, estão à frente de muita gente porque isto é uma bolha. Isto aqui é uma bolha, não é? A maior parte dos portugueses não tem noção da revolução que pode estar a vir. Que é gigante. E em Uhum. Portugal as coisas estão agora a começar, eu acho, eu sinto pelo menos. Sim, é verdade. E, yeah, e nós temos pá, muito para trabalhar, muito para fazer, e eu acho que o futuro, pelo menos a curto prazo, eu diria 5 anos, 8 anos, vai ser muito bom. Claro, com as suas coisas, mas vai ser muito, muito bom. As coisas vão avançar muito, os trabalhos vão ficar diferentes, mas eu acho que o futuro não vai ser tirares o curso e trabalhares 40 anos na mesma coisa, ou trabalhares 9 horas por dia e matares-te a trabalhar. Vai ser bastante diferente, vai ser mais rápido, vai mudar mais, vais poder fazer mais o que queres, se calhar, vais poder ter mais tempo para ti, para a tua família também, se quiseres, e vais poder ter mais essa decisão. Sim, esperamos que sim. Daqui a mais de 10, 15 anos, não sei. Vamos ver. Lá está. Só o tempo dirá. Daqui a 15 anos, se calhar as coisas vão ficar um bocadinho mais negras, mas Espero até que não. lá, Vamos ver, só achas o que não? tempo dirá. Lá está, depende dos líderes políticos mundiais. Acho que tem que haver, acho que tem que haver alguma direção. E apesar de eu não ser, acho que podemos terminar por aqui, porque eu daqui a pouco também tenho que sair. Então acho que vou terminar com isto. Sem querer entrar aqui em política, cada um tem as suas visões políticas, é normal, não vou entrar aqui entre esquerda e direita, etc. Mas eu sempre fui uma pessoa que tentava, ok, o Estado deve apoiar naquilo que é importante, não é? Na educação, na saúde, etc. Mas depois tudo o resto tentar não interferir muito. Mas eu acho que se criou esta narrativa e nos últimos anos tem-se falado muito disto, o Estado não intervir, o Estado não intervir, o Estado não intervir. E é verdade, eu acho que o Estado não deve intervir em algumas coisas, mas eu acho que em algumas coisas, como esta, já deve começar a tentar intervir de forma inteligente. Ou seja, como é que nós vamos? Se há a possibilidade daqui a 10 anos muita gente não é perder o emprego, mas ter que ser requalificada, que direções é que nós devemos dar? Por exemplo, se as empresas estão a ter ganhos de produtividade em que não vão ter que contratar mais gente, ou que vão ter que remover postos de empregos, ok, podem fazer isto, mas se calhar começar com pessoas que estão perto da reforma, ok? E tentar haver aqui uma forma de ter reforma antecipada, por exemplo. Ou seja, não é o Estado dizer às empresas vão ter que fazer isto, fazer aquilo. Não é. Vocês podem fazer o que quiserem. Mas se vocês fizerem algumas dessas coisas, vocês vão ter que dar uma retribuição à sociedade de alguma forma. Ok? E eu acho que é isto também que tem que haver um planeamento neste sentido e tem que haver alguma tentativa de direcionar para que daqui a 15 anos não haja um buraco negro no mercado laboral e noutros mercados, mas haja sim direcionamento para outras áreas, direcionamento para pessoas para reformas antecipadas, para terem mais tempo à família, por exemplo, promover a natalidade dessa forma, talvez, não sei. Há aqui muitas ideias Uhum. que têm que ser pensadas e trabalhadas. Yeah. Luís, top. Epá, gostei muito desta conversa. Acho que saiu daqui muita coisa, muito sumo. E obrigado mais uma vez. Eu vou